Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Ele está presente em quase todas as casas brasileiras e faz parte da rotina de milhões de pessoas como eu. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Aqui no Brasil, é uma paixão nacional. O grão movimenta a economia, gera empregos e ganha cada vez mais espaço com novos sabores, formas de preparo e experiências. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. No Brasil, está presente em 98% dos lares. Um cafezinho cai bem em qualquer hora do dia, inclusive agora. Então, eu vou aproveitar para tomar um café durante a reportagem. Um terço de todos os cafés que tomamos, no mundo é brasileiro. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e o maior exportador. Está presente em 100 países e é o setor que mais emprega no agronegócio do país. São mais de 8 milhões de pessoas. O estado de Minas Gerais é o maior produtor. Depois vem Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Na última safra, foram mais de 55 milhões de sacas. E a próxima deve ter um aumento de 15% a 20%. Em Ribeirão Preto, são mais de 140 empresas cadastradas no setor de cafeterias e lanchonetes, gerando emprego e renda. Essa cafeteria existe há 10 anos. O café chega aqui de várias regiões do Brasil. E agora eu vou conversar com o Rafael, dono da cafeteria. E é claro que tem que ter café nesse bate-papo. Opa! Não pode faltar café, né, Rafael? Café não tem jeito, tem que tomar o dia inteiro, pô. Em qualquer hora do dia um cafezinho cai bem, né? Cai bem, pô. Opa! É diferente? É diferente. Porque esse é especial, né, pô? É café diferente. É, esse aqui é diferente. Café não é tudo igual? Café não é tudo igual. A gente tem que falar que café é um ser vivo, né? Então depende da variedade, do terroir, do processo. Tudo isso interfere na fruta. A gente está bebendo uma fruta, que é a semente dela, que aí a gente passa por uma industrialização. Então não é tudo igual, não. Nos últimos anos, o consumo de café cresceu. E cada vez mais, brasileiros buscam novas formas de preparo e diferentes experiências de sabor. O café está no dia a dia dos brasileiros. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. Mesmo com o aumento nos preços, a maioria não abre mão da bebida. Não. Gosta? Gosto. Todo dia. Não pode ficar sem café? Não. Por quê, hein? Já é costume, né, de a gente levantar e tomar o cafezinho da manhã. No setor da gastronomia, o café também virou oportunidade de negócio. Do coado ao expresso, há espaço para inovação, profissionalização e muito aprendizado. Estou aqui com o Carlos Braguin, que é especialista em café. E antes da gente tomar um café, peraí, Braguin. Bom, o senhor você já mexeu, né? Já mexi o café. Certo, porque é o seguinte, ele falou que o café expresso, antes de tomar, tem que dar uma mexidinha, Braguin? Toda vez que a gente faz a extração de um café, independente do método que a gente faça, né, no caso aqui a gente está pensando num expresso, é legal a gente mexer, porque o que a gente faz ao mexer? A gente homogeneiza. Então, as partículas não saem todas ao mesmo tempo. Então, o fato da gente mexer vai atenuar um pouquinho o amargor, que para muita gente é incômodo. E a gente não vai ser as pessoas que vai falar do café sem açúcar ou com açúcar. Eu acho que o café ele tem que, entre outras coisas, trazer um prazer. Então, essa dica de mexer o café, a gente acaba misturando aí os amargos, os doces e os ácidos do café, e aí a gente acaba tendo uma boa xícara para se provar. São muitas formas de preparar o café. Ele pode ser expresso, coado, com leite e até gelado. Dá para fazer em casa, né, Carlos? Dá muito. Aqui a gente está usando um café expresso, a gente poderia ter usado um café em cápsula, que se assemelha muito a um café expresso, mas poderia usar um café filtrado também. Eu coloquei aqui um xaropezinho de limão siciliano, a base dele é só limão e açúcar. Água tônica. Água tônica, e agora eu vou finalizar com o nosso café aqui. Só isso? Só isso e... Rapaz, eu vou tomar isso aí, hein? Ó, e é muito legal porque ele acaba entregando um visual muito interessante. Que legal. Ele acaba ficando... Fica bonito. Fica bonito. Mais que uma bebida, o café é símbolo de tradição e energia. Uma paixão que atravessa gerações. O café é consumido em bilhões de xícaras por dia no mundo.
O café, ele é símbolo do Brasil, ele é símbolo cultural do Brasil. Ele traz nele toda a história do Brasil. Se a gente entender a evolução da história desde o século XIX, o café está sempre presente aqui no Brasil e sendo representante do Brasil no exterior. Essa identificação cultural trouxe para o Brasil muitos dividendos positivos. Ele mostra que o Brasil ele é autossustentável no agronegócio, ele é capaz de fazer com que seja identificado como capaz de produzir os melhores cafés do mundo e está presente em todos os lares do Brasil. Eu não fico sem café também. Você aí já pensou onde ficam os animais usados na cavalaria? Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar inaugurou uma chácara para melhorar os cuidados com os cavalos. Símbolo de tradição e proximidade com a comunidade, a cavalaria da Polícia Militar ganha um novo espaço. A chácara recém-inaugurada vai garantir melhores condições de cuidado com os cavalos e ampliar a estrutura dedicada ao policiamento montado. Esse trabalho foi um trabalho de governo, onde se envolveu quase todas as secretarias do Estado. Eu digo que foi o Estado trabalhando em cima do Estado. Então foi uma união de esforço, que ninguém faz nada sozinho. Então dessa união nós conseguimos hoje estar entregando uma chácara que vai ser muito bem utilizada para os nossos animais da cavalaria. A Agraer teve uma participação importante aqui na formação dessa chácara, né? Na formação das pastagens, né? Na questão de conservação de solo, adequação da estrada de acesso aqui até o ponto central, na organização dos piquetes, e porque essa é uma das especialidades que a Agraer tem, né? Nós temos profissionais de todas essas áreas, também fizemos o CAR dessa área aqui, né? O cadastro rural dessa área, uma chácara de 40 hectares, e não poderia ser diferente, né? A Polícia Militar, uma instituição importante, né? Que nos garante aí a segurança pública, e a Agraer não poderia ficar de fora desse projeto. Atualmente, a chácara tem um total de 23 animais, incluindo as éguas de cria e recria e também os potros. Com muita área verde, cheias de sombra e de boa pastagem, o novo local promete ser também um refúgio para os animais que são aposentados do Esquadrão da Cavalaria da Polícia Militar. O nosso cavalo, ele dura em média em torno de 18 a 20 anos que ele presta serviço. Após isso, ele começa a diminuir a sua atividade. E nós não podemos pegar esse cavalo e descartar simplesmente depois de um longo tempo de serviço prestado. Então, esse local é um local ideal para trazer esses cavalos. Na nova chácara, os cavalos que já cumpriram seu tempo de serviço encontram um lar tranquilo, onde recebem atenção diária e acompanhamento veterinário. Da mesma forma que nós cuidamos dos nossos cavalos, que está na sede da cavalaria, aqui também não é diferente. Então tem uma visita diária da nossa veterinária com sua equipe, onde monitora os cavalos diariamente, tanto na parte da veterinária como na parte de alimentação e os cuidados. Choveu no cinturão citrícola no fim de setembro, o que favoreceu a florada, mas os produtores estão preocupados pelo baixo volume. Em geral, a chuva estimulou a floração em alguns talhões, segundo pesquisadores do CPEA. No entanto, o volume e a frequência seguem insuficientes. As chuvas não compensaram o déficit hídrico acumulado em grande parte das regiões produtoras. Esse período é crucial para definir o potencial da próxima safra. Por isso, a falta de umidade preocupa ainda mais os produtores. A previsão para os próximos dias indica calor intenso. Não há expectativa de chuvas significativas em São Paulo e no Triângulo Mineiro. O CPEA alerta para o risco na floração. O excesso de calor e a baixa umidade podem comprometer o pegamento das flores. Se a perda acontecer, pode comprometer a safra de primeira florada do próximo ano, repetindo os problemas de 2025.
A diferença de preços dos ovos recuou em setembro e a gente explica. A diferença entre ovos brancos e vermelhos caiu em setembro em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, segundo dados do CPEA. O recuo marcou o menor patamar desde novembro de 2024. Em março, a diferença entre as variedades havia atingido o recorde histórico. Desde então, os preços das duas categorias vêm se aproximando. O estreitamento acompanha o avanço da oferta no mercado doméstico. Os pesquisadores do CPEA destacam que a maior disponibilidade pressionou as cotações da proteína ao longo dos últimos meses. Em resumo, entre julho e setembro, os ovos brancos tipo extra recuaram 14% em comparação ao trimestre anterior, em valores reais deflacionados. No mesmo período, os ovos vermelhos registraram queda ainda mais forte. O recuo médio trimestral foi de 18% em termos reais. A China ainda não retomou as compras de carne de frango brasileira, o que gera expectativa do setor avícola. O embargo está em vigor desde maio, por causa de um caso de gripe aviária em uma granja comercial do Rio Grande do Sul. Desde então, apenas o mercado chinês mantém a suspensão das aquisições. Apesar disso, o setor avícola brasileiro mantém otimismo. Os pesquisadores do CPEA indicam que há expectativa de boas notícias nas próximas semanas. Na segunda quinzena de setembro, representantes chineses visitaram o Brasil. Eles avaliaram como o país conduziu o episódio da gripe aviária. Dados da SECEX mostram que, de janeiro a maio, a China comprava, em média, 45,65 mil toneladas mensais do Brasil. Esse volume representava 10% das exportações brasileiras no período. Mas, depois do embargo, as vendas mensais despencaram para 191 toneladas. Entre junho e agosto, a participação chinesa caiu para apenas 0,05% dos embarques nacionais de carne de frango. Porém, o Brasil está preparado para atender a China e o fornecimento não afetaria o mercado interno. Além disso, o retorno das vendas não deve pressionar os preços domésticos. As chuvas voltaram a ajudar o campo e, com o fim do vazio sanitário, já dá para plantar soja sem risco. Com chuvas favoráveis no campo e o fim do vazio sanitário na última semana, a soja já pode ser semeada novamente com segurança. Desde o dia 25 de setembro, os produtores já estão autorizados a iniciar a semeadura da safra 2025-2026, de acordo com o calendário oficial da Agrodefesa. Esse calendário segue até o dia 2 de janeiro de 2026 e precisa ser rigorosamente respeitado. Ele existe justamente para dar mais segurança ao produtor, evitar a sobrevivência do fungo da ferrugem asiática entre uma safra e outra, reduzir a necessidade de fungicidas no início do ciclo e garantir mais qualidade e produtividade nas nossas lavouras. Depois da soja plantada, as áreas semeadas devem ser cadastradas na Agrodefesa. Todos os produtores têm a obrigação de cadastrar suas áreas no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás, o SIDAGO. Esse registro, que deve ser feito em até 15 dias após o término do calendário de semeadura, permite que a Agrodefesa acompanhe de perto as áreas cultivadas e fortaleça o monitoramento e a proteção fitossanitária do Estado. A Agrodefesa está ao lado do produtor, trabalhando com responsabilidade para proteger a sojicultura goiana. O governo do Rio Grande do Norte decretou emergência por seca em 147 municípios. Laudos técnicos apontaram queda acentuada no volume dos reservatórios, dificuldades no abastecimento e prejuízos à produção pecuária. 71 municípios estão em área de seca classificada como grave devido à escassez de chuvas neste ano. A expectativa é de que até março do ano que vem o estado tenha 400 novos postos de água para ajudar no abastecimento em áreas rurais. Hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil nesta segunda-feira. Na região sul, o deslocamento da frente fria reforça áreas de instabilidade, espalhando pancadas de chuva pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, trazendo risco de temporais isolados, com ventos fortes e possibilidade de granizo no sul e oeste gaúcho nesta segunda-feira. No sudeste, a circulação de ventos quentes e secos, vindos do interior, favorece o calor intenso,
com instabilidade restrita ao litoral do Espírito Santo, além de pontos do leste mineiro. No centro-oeste, o avanço da frente deve promover a formação de nuvens carregadas no Mato Grosso do Sul e no oeste e sul de Mato Grosso. No nordeste, os ventos marítimos mantêm a instabilidade no litoral. E na região norte, pancadas de chuva continuam, em boa parte do estado, devido à alta umidade, com chance de temporais. No sul, pancadas de chuva de moderada a forte intensidade atingem o Rio Grande do Sul, com risco de temporais na metade sul, oeste e campanha. A instabilidade avança ao longo do dia sobre Santa Catarina e chega ao sudoeste e oeste paranaense. Nas demais áreas do Paraná, o tempo segue seco. No sudeste, chuvas fracas e isoladas ocorrem no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais, enquanto no restante da região o tempo firme predomina. No centro-oeste, pancadas localmente fortes podem ocorrer no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, além do oeste de Mato Grosso, acompanhadas de raios. No nordeste, pancadas se concentram na faixa litorânea entre a Bahia e Rio Grande do Norte, e as instabilidades podem avançar para alguns pontos do agreste nordestino, mas ainda de maneira isolada e com fraca intensidade. No norte, chuvas fortes e até temporais atingem o Amazonas, Roraima e oeste do Pará, enquanto Acre e Amapá a chuva deve ser pouco significativa. A umidade relativa do ar permanece baixa em boa parte da região central do país, além de São Paulo, centro-leste de Minas e do interior do Nordeste, o que aumenta o risco para queimadas. Em relação às temperaturas, máximas de 27 graus em Porto Alegre, 33 em São Paulo, 29 em Belo Horizonte, 27 em Salvador e até 37 graus em Cuiabá. Cada vez mais o trabalho no campo demanda por tecnologias que trazem mais economia e também eficiência. O problema é o custo do investimento inicial. Uma alternativa é o serviço de aluguel de produtos tecnológicos. Vamos saber mais? Quem vai explicar esse cenário para a gente é o professor Marcos Milan, que é vice-diretor da Exalc USP. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aí com vocês no programa. A gente que agradece muito. A gente que agradece, Marcos. Essa questão do aluguel é algo novo, tem se intensificado? O que acontece no campo em relação justamente a esse ponto? Bem, Kelly, acho que nós precisamos isso começar desde uma base, vamos dizer assim. Não é bem algo novo, é algo que já existe, né? E toda a máquina agrícola, como qualquer outra máquina, né, basicamente ela tem, vamos dizer, dois custos, né? Um que nós denominamos como custo fixo, né, que eu chamaria assim que você paga mesmo que não usa a máquina. Isso envolve a depreciação, juros, alojamento, seguro e taxas. E temos aquele que nós denominamos os custos variáveis, que refere-se ao combustível, reparos e manutenção. Ou seja, você paga só quando usa. Então, Kelly, nós temos aí esses dois, né? Custo fixo e custo variável. É a partir daí, né, que sai toda a decisão, então, do produtor. Então, essa parte de aluguel de máquinas não é algo novo, mas é algo que precisa ser bem pensado e planejado pelo produtor. Certo, Kelly? Isso com certeza, o planejamento é fundamental. Agora, Marcos, em relação aos pequenos produtores, essa seria a melhor alternativa? Bom, vamos então aqui discutir um pouco das alternativas. Vamos supor que o pequeno produtor resolva comprar. Bem, qual que são as vantagens de comprar máquinas? Bom, ele tem mais autonomia e disponibilidade no uso. Ou seja, ele vai usar a máquina quando ele precisar, porque a máquina está à disposição dele. O que acontece com isso? Ele vai diminuir aquilo que nós chamamos de risco por perda da cultura, que nós chamamos de perda por pontualidade, de não fazer a semeadura ou não fazer a operação no momento correto. Então, com a máquina com ele, né, aumenta a disponibilidade, ele tem todas as operações realizadas, né, no prazo, porque ele está lá controlando a máquina. E se a gente colocar um exemplo, assim como o trator, né, o trator vai estar disponível para ele também em outros momentos, né, para realizar outras operações, quer seja, né, para fazer uma cerca, ajudar no transporte e outras coisas. Então, a máquina está lá com ele. Essa é a vantagem que ele tem. A desvantagem que ele tem ao adquirir a máquina, que ficar em posse da máquina, né, é se ele usar pouco essa máquina.
Aí o custo aumenta porque isso é um problema do custo fixo da máquina. Um exemplo clássico é a semeadora, certo? A semeadora ela trabalha poucos períodos no ano, desculpe. Em trabalhando pouco, o custo fixo dela sobe, ou seja, a depreciação, né, e a parte de juros. Então, o custo da posse dessa máquina. Vamos agora ver o aluguel. Quais são as vantagens do aluguel? O aluguel vai reduzir o custo, né, quando a necessidade do uso do equipamento for pequena. Então, eu preciso de um equipamento para usar um período pequeno, não compensa eu comprar esse equipamento. Então, eu posso alugar. Isso também elimina o custo de manutenção. E tem um outro ponto extremamente importante, seria que eu tenho um equipamento sempre atualizado tecnologicamente. Por quê? Porque normalmente eu vou alugar o equipamento do ano, entre aspas, né? Desvantagem: eu não ter o equipamento, né, no momento que eu necessito. Porque normalmente o que acontece é que nesse período muita gente pode estar utilizando esse equipamento e a demanda seja muito grande pelo aluguel. Então essa é uma vantagem. O terceiro ponto, além do aluguel, Kelly, seria então a contratação de serviços. Aí você não aluga a máquina, você já contrata o serviço completo, ou seja, a máquina, a operação e o insumo. Qual que é a vantagem? Toda operação fica, então, por conta de um terceiro, né? E isso libera o produtor para outras atividades dentro da propriedade. Outra vantagem, você tem um conhecimento especializado e atualização tecnológica, né? E o produtor não tem conhecimento muitas vezes para utilizar alguns tipos, né, de recursos modernos que nós temos hoje dentro da área agrícola, como, por exemplo, aplicações localizadas de fertilizantes. Ele pode não saber fazer um mapa de aplicação, então eu contrato ao terceiro para fazer isso. Quais são as desvantagens? Uma delas é idêntica à do aluguel, Kelly. A disponibilidade do serviço no momento adequado. Agora, o segundo ponto importante é a confiabilidade na qualidade daquele que te fornece o serviço. Então, esses são os pontos importantes. Nesses 3 itens, né, comprar, alugar ou contratar o serviço, eles têm vantagens e desvantagens. A escolha, então, vai ser dada pelo tamanho da propriedade, pela capacidade de investimento, pela estratégia adotada. Mas para um pequeno produtor, normalmente ter um trator na propriedade, como eu já comentei antes, é algo necessário, porque além da operação agrícola em si, de semeadura, né, de aplicação de defensivos, né, ele vai ter outras operações dentro da propriedade que vai necessitar desse trator. Ou seja, não sei se isso... o produtor rural, então, ele tem que fazer um diagnóstico, um raio-x muito bem feito das suas reais necessidades, ali do perfil da propriedade, da cultura, para traçar a melhor estratégia. E aí sim, realmente ter um resultado melhor no campo, mas também no bolso. Perfeito, é isso mesmo. Tem que planejar muito bem esse fato, né? Agora, depois, importante também, Kelly, é o que nós chamamos de se eu for contratar um serviço, eu vou precisar ter, além do planejamento da contratação, a época que vai ter esse serviço, etc., eu vou ter que ter aquilo que nós denominamos que é uma auditoria de serviço, auditar a qualidade. O serviço foi bem aplicado? Foi bem executado? Isso é extremamente importante também. Então, na contratação de um serviço completo, né? Vamos dizer assim, um enxoval completo, máquina, operação e insumos, ele tem que ficar muito atento para a qualidade, porque no aluguel, normalmente, ele vai pegar a máquina, ou ele vai operar a máquina, ou será um operador dele, ele confia naquilo lá. Se for, então, contratação de serviço, ele tem que ficar muito atento para a qualidade da operação, Kelly. Essa auditoria é fundamental, porque... traduzindo de forma literal, você está realmente tirando algumas funções estratégicas e importantes que estavam ali embaixo do seu guarda-chuva e passando para outra pessoa executar. Então, tem que ter realmente uma segurança. Vamos supor, um operador de drone que vai pulverizar ali uma grande área. Muitas vezes, dentro da equipe ali da propriedade rural, não tem um técnico especializado, né, não tem essa mão de obra no momento, vai contratar esse serviço. Mas é preciso realmente acompanhar. Você acredita, Marcos, que o produtor rural está
está atento a tudo isso ou ainda precisa ter uma lapidação, uma maior conscientização, inclusive com mais informações? Eu acredito que o produtor, sim, porque ele sempre vai estar olhando o negócio dele, né? Quem não olha o negócio, né, normalmente tem um problema sério, né? Então, é como dizem aí você, né? O olho do dono é que engorda, não é isso? Então, ele tem essa preocupação, mas ele pode colocar alguns elementinhos a mais, como verificar a qualidade, né? Colocar alguma maneira de medir se a qualidade está sendo bem aplicada. Por exemplo, eu contratei um serviço de semeadura. Eu posso dar uma olhada lá, dar uma olhada no serviço, né, às vezes em quando, ver se realmente está colocando ali a semente na profundidade, ou então depois eu posso avaliar a qualidade da semeadura. É lógico, né, isso aí só posso corrigir no ano que vem, mas eu vou ter, né, um retorno em relação à qualidade daquele fornecedor de serviço. Agora, é muito importante, tanto no aluguel quanto na contratação de serviço, você ter uma confiabilidade muito grande no fornecedor. Ou seja, o fornecedor vai realizar o serviço naquela época, naquele dia, ou não sei, naquela semana que eu contratei com ele. Porque se isso não ocorrer, como eu falei antes, ocorre na perda na pontualidade. O que é isso? A soja é um exemplo. Se eu não plantar a soja dentro daquela data limite que eu tenho, eu vou perder, né, no caso aí, a produtividade dessa soja. Isso pode sair mais caro, né, do que realmente, né, eu ter que comprar uma máquina, eu começar a perder muita produção. Então, o agricultor tem que estar atento a esses pontos. Com certeza. Marcos, a gente está num momento de juros altos, né, crédito muitas vezes complicado. Você acredita que essa questão do aluguel das máquinas é uma tendência de mercado, né? Pelo andar da carruagem ou pelo andar das máquinas, a gente pode dizer que é uma tendência que vai ganhar fôlego cada vez mais? Ela vai ganhar força, sim, principalmente em relação às novas tecnologias. Eu acho que é aí que é o grande potencial. Por quê? Porque, como você mesmo comentou, Kelly, o agricultor muitas vezes não tem conhecimento suficiente para trabalhar com aquilo. Então, isso aí, no caso, né, pode trazer para ele dificuldades em usar a tecnologia. Ele vai contratar o serviço, no caso, e executar. Agora, normalmente, assim, você pode ser no dia a dia, por exemplo, em termos de tecnologias menos, vamos dizer assim, avançadas, entre aspas, né? Eu acredito que o produtor vai preferir ter isso porque ele tem um domínio maior da situação. Então, novamente, o produtor tem que pensar, né, nas três possibilidades e ver qual é aquela que melhor atende a ele. Se eu estou numa região onde tenho essas novas tecnologias disponíveis, várias empresas, é uma definição. Se eu não tenho isso, pode ser que eu não consiga adotar essas novas tecnologias, tem que continuar com uma tecnologia tradicional, mas aí o produtor tem que pensar naquilo que nós chamamos da melhoria contínua. Como ele pode melhorar a operação dele utilizando os mesmos equipamentos? Eu tenho um exemplo aqui que vai para a área da indústria, né? Eu vi esses dias aí, tem uma empresa que usa uma prensa que eles desenvolveram, que eles compraram em 1940. E essa prensa até hoje atende às necessidades dessa indústria. Então já está depreciada demais. Então se você tem um trator que usa pouco essas coisas, o trator vai estar lá, conserve essa máquina, tá? Para que você continue trabalhando com essa máquina por muito e muito tempo. O que o agricultor tem que pensar? Qual é a melhoria na qualidade da minha cultura que eu vou obter com uma nova tecnologia? Ela vai se pagar com essa melhoria ou não vai? Isso é um ponto extremamente importante. Exato, porque a gente acompanha as feiras agropecuárias e realmente as máquinas chamam muita atenção. De ano para ano, novas tecnologias são lançadas, mas é preciso realmente conhecer o negócio, porque senão você pode trazer uma super tecnologia que de repente para aquele momento não era tão necessária, né? Talvez um outro investimento seria melhor. Então é preciso realmente, como a gente já falou aqui, fazer esse diagnóstico preciso. Agora, de qualquer forma, Marcos, você citou um exemplo bacana de uma empresa que usa uma ferramenta já antiga, mas que atende. De uma forma geral, a gente tem esse desafio de produzir mais, melhor, respeitando o meio ambiente, né? Produzir mais na mesma área, inclusive.
Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que o produtor não tem como escapar. Tem que acabar investindo, sim, em equipamentos tecnológicos para conseguir realmente sobreviver, inclusive em relação à concorrência? Eu acredito que são duas coisas. Assim, ele pode investir em nova tecnologia, como você mesmo colocou, se ele tiver um retorno do investimento dessa nova tecnologia. Agora, vou exagerar para você um pouco, Kelly. Eu não vou comprar um trator, né, que tenha 3 computadores para puxar uma carreta dentro de uma propriedade agrícola, certo? Eu continuo usando o tratorzinho de 20 anos lá, dessas coisas, que me faz o mesmo serviço. Então, é muito importante, vamos voltar novamente ao ponto, ele avaliar o retorno que essa tecnologia vai dar na produtividade dele. Entenda o retorno na produtividade, ele consegue transformar isso em valor. Por quê? Porque ele sabe a produtividade, mais ou menos o valor médio desse produto, ele sabe quanto isso vai agregar na propriedade dele. Ele tem que fazer essas contas. Agora, no dia a dia, o que nós temos que fazer, Kelly? É realmente aquilo que nós chamamos de pequenas melhorias. Ele tem que inserir pequenas melhorias, se ele for continuar com a mesma tecnologia dele, inserir pequenas melhorias e avaliar a qualidade do trabalho dele. Aí isso nós chamamos uma parte de gestão da qualidade da aplicação dele. Se ele melhorar o dia a dia dele, consequentemente ele vai melhorar a produtividade. Então, isso é extremamente importante. Então, nova tecnologia, como você mesmo comentou, nós vamos nas feiras, aí vemos aquelas máquinas maravilhosas. Ele precisa pensar quanto essa máquina maravilhosa, né, vai me trazer de retorno na minha produtividade, né, dentro da propriedade, e isso vai se traduzir para mim em recursos para mim. É isso que ele precisa pensar bastante. Pois é. Tem que conhecer muito bem o negócio, avaliar tudo com calma. Essa questão da mão de obra que você citou também especializada, né? Quem sabe trabalhar com toda essa tecnologia também é interessante, né, quando você faz o aluguel do serviço, mas todo mundo alugar de uma vez também pode faltar. Então, existem vantagens e existem riscos, como a gente explicou aqui, mas é um assunto que foi muito importante a gente ter trazido aqui para o Record News Rural, porque a gente observou realmente que está acontecendo no campo e a gente sempre gosta de analisar para deixar todo mundo bem informado. Marcos, foi um prazer te ouvir. Muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia e até a próxima. Bom dia, Kelly. Eu que agradeço, né, o contato. Nós estamos aqui à disposição. Tá? E muito importante esse programa, porque vocês acabam levando muitas informações, né, ao produtor aí, que são importantes para ele. Tá? Muito obrigado novamente. A gente que agradece e um abraço para toda a equipe da Exalc. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!